a gente tem uma questão que eu acho que todo mundo enxerga isso, né? Eu falo todo mundo, a gente como um brasileiro nato, a gente tem uma concepção de produto e construção alimentar um pouco diferente em relação a outras culturas. Eu acho que isso é meio óbvio em relação a naturalidade de como a gente quer consumir as coisas, Perfeito. O acesso a essa coisa natural, ao processo natural que a gente busca, que está crescendo cada vez mais, justamente entrando num assunto de sustentabilidade. Quando a gente fala de produtos orientais ou de outras partes do mundo, a gente sempre linka com coisas artificiais, né? É um processo muito artificial, é uma coisa que não dura, mas eu acho que eu até pontuo, né? Eu falo que as nossas bubbles, elas são melhores em relação ao mercado de bubble tea, porque a preocupação com a marca que a gente trabalha de bubble tea, ela é diferente de outras por causa da consistência que você tem nela. Ela é revestida de alga marinha. É alga marinha, né? O produto que faz a bolha é uma alga, né? Que eles chamam de agar-agar, né? Que é uma extensão do agar-agar, que você faz aquela película e coloca esse sabor dentro lá. E aí ele entra na boca e tal. Então tem umas qualidades de bubble que elas são mais resistentes, né? Você sente aquela pelezinha e tal. Sim. E a nossa ideia é que ela sempre... Você não faça muita diferença na hora que você está consumindo. Você vê que estoura, mas tem um processo ali que é bem suave, sabe? Tem uma qualidade nisso. A Bubble Kill no início da sua gestão, ela era 100% importada. 100%. O que traz, obviamente, alguns transtornos. Imagina a logística. Então, a gente... das frutoses, do que a gente chama, que é o que mistura com as bases, né? Quando eu falo assim, casa de chá, é justamente porque eu tento trabalhar a cabeça das pessoas para não imaginar uma casa de chá como aquele lugar que você vai para tomar um chá, e sim onde você pode misturar isso. O que é engraçado porque o chá quente, ele é feito na produção mesmo. Na hora, você tem esse chá lá para ser feito, mas ele no processo final ele é batido com gelo e ele é gelado. Que também tem um processo de fazer para que esse chá tenha uma qualidade específica das casas de chá de lá. Então, era 100% importado, né? Frutose e tal. Então, obviamente, o processo industrial disso era bem alto. Então, justamente entendendo o público, entendendo a necessidade da importação, entendendo a necessidade de trazer um pouco mais de naturalidade para a coisa, metade da produção hoje e metade da outra continua sendo importada e metade a gente traz aqui. Então, eu não sei se pode falar Carrie. Pode falar, com certeza. A Carrie a Carrie foi entrevistada nossa aqui. Carrie é uma grande empresa e ela com certeza é parceira de vocês. Sim, né? Ela faz as nossas frutoses hoje. Que legal, então a gente tem exclusividade com ela em relação à frutose do nosso segmento. Que fantástico. Uma empresa muito séria, veio aqui dois profissionais, 2 executivos aqui. Fantástico. E aí ela traz as frutoses que é o que acontece, que você mistura. Então, não é só chá. Eu tenho, se você, digamos, fala um sabor que você goste muito. Eu gosto de frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Então, morango, por exemplo, você gosta? Legal, gosto de morango. Pronto, aí você quer um morango. Você pode misturar com morango, com chá de hibisco, com chá verde, com chá preto, com leite, com Yakult, com água com gás. Isso é basicamente uma combinação. Isso é um líquido misturado. Além disso, você coloca no seu copo uma bubble, que é essa que a gente está falando. Que é a bubble que estoura na boca. Você tem um formato ali, umas bolinhas embaixo e esse líquido misturado. E o que tem dentro da bubble? Chá, né? Não, dentro da bubble é o sabor que você... é o sabor que também eu quero. tem. A gente a gente tem opções de sabores de bubbles, assim como a gente tem opções de sabores de frutoses. Essas frutoses é misturada dentro da base, que a gente chama que seria o chás, água, leite e Yakult, e as bubbles que você bota dentro dele. Que legal. Só que aí o que a gente chama de bubble, a gente coloca ela numa categoria que a gente chama de toppings, justamente porque não é só bubble. Você tem o bubble tea original, que é o chá preto, leite e pobá. E o pobá é a tapioca negra, que é originária de lá, né? De onde vem a marca, que é onde você consome esse chá. Que qualquer lugar do mundo que você fala, eu quero um bubble tea tradicional, vai ser esse, chá preto, leite e pobá. Legal. Então você tem essa composição dessa bebida. E aí você tem o pobá, o natate, que é uma nata de coco com sabor, e as bubbles que estouram na boca. A gente chama isso de topping. Então tudo isso você pode colocar dentro da sua bebida. Que legal. Na sua composição geral, a gente trazia tudo isso. A frutose, ela foi fazendo um processo de adaptação e de amadurecimento para dentro do nosso cardápio, porque precisa de um histórico de saúde de produto, que seria o seguinte: às vezes você tem uma acidez, um tipo de produto dentro da frutose que, se você misturar lá com Yakult, vai dar uma reação, vai separar, você vai talhar um leite e tal. Perfeito. Visualmente,
você acha que tá estragado, né? Obviamente, né? Você fala, aquilo ali, tá como talhado. O que a gente conhece de talhado, e às vezes é só a reação do sabor com a base. Então, tudo isso, não tá legal. Mesmo que a gente saiba que é isso, até explicar pro cliente não vai ser legal. Aí volta, faz teste de novo, até a gente ter esse processo natural. É tanto que as frutoses que a gente tem hoje com a parceria com a Kelly, ela tem uns filamentozinhos, uns pedaços que você vê que é justamente da naturalidade do sabor. Então o morango, você vai ter os pedacinhos lá de morango. Sim. A uva, você vai ter aquela concentração de uva lá. Então as frutoses, elas são trabalhadas nesse sentido. A sustentabilidade disso, ela já começa nesse momento, né, há uns 3, 4 anos atrás, onde a gente trabalha a ideia de trazer isso para dentro da linha. O que antes não era a realidade. A gente começou com um processo que a gente trazia totalmente esses sabores de lá de fora. Ele já vinha no processo industrial, com alto teor de açúcar, alto teor de concentração, que a gente já não tem aqui agora. Que fantástico. Aí, atualmente, a gente mudou totalmente ainda mais. A gente coloca o sabor dentro dessa base, né? Não sei se consegue acompanhar o que eu falo. Tô então, você tem você pegou uma água, não quero chá, não quero leite, eu quero água. Vou botar o morango dentro da água. Eu tenho o líquido ali, né? Água com morango. Antes, a gente pegava uma frutose que a gente chamava de frutose neutra e encaixava dentro dessa composição para bater ela numa coqueteleira que a gente chama. Por quê? Para dar essa densidade, essa harmonização na bebida. Perfeito. A Kelly trouxe pra gente a tecnologia Taste Sense, que é justamente a redução de açúcar. Perfeito. Isso o Francisco explicou aqui. O Manese, que é o diretor de inovação. Sim. Ele que veio aqui no podcast. Então. Depois eu te mandar o link. A entrevista dele é fantástica. E aí ele traz essa tecnologia pra gente. Ele explicou essa tecnologia pra gente. Perfeito. Aí a gente começou a fazer os estudos, até porque aplicando ela também dentro da frutose também teria reação, e tudo isso é estudado dentro do que a gente tem no cardápio. E a gente substitui essa frutose neutra e hoje você só mistura um e outro e acabou. Você já tem uma redução absurda de açúcar dentro da bebida. Que ótimo.